Você é aquela pessoa que vive sentindo que a ansiedade nunca vai embora? Ou até vive acordando cansada mesmo não tendo feito nada no dia anterior? Você já sentiu que a sua mente não para, que o tempo inteiro vem ali pensamentos ruins, cenas catastróficas, e isso, além de drenar a sua energia, te faz sempre sentir que você é uma pessoa ansiosa e que nunca para, que nunca relaxa? Nesse vídeo eu vou te contar mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada, um diagnóstico que eu tenho desde criança e que já atrapalhou demais a minha vida. E eu vou trazer aqui 6 coisas que me ajudam até hoje a lidar com esse diagnóstico e que vai te ajudar também. Além disso, eu vou explicar o que é o transtorno e como tratar. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E meu objetivo nesse canal sou eu compartilhar os conteúdos de psicologia que mais me ajudaram, que eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho de notificação. Ah, e outra coisa, já curte esse vídeo para você dar um insight aqui para você não ter mais essa vida tão ansiosa. Então, sem mais delongas, a gente vai para a primeira coisa, que é: a sua ansiedade não deve ser eliminada. Antigamente, antes de eu fazer psicologia, eu sempre me pegava falando algo como: nossa, eu não queria ter ansiedade, eu queria que ela sumisse da minha vida. Depois de estudar muito esse assunto, eu fui entender que essa fala, na verdade, mais me prejudicava do que me ajudava. A ansiedade, ela é uma emoção extremamente importante, assim como, por exemplo, a alegria, tristeza, culpa, frustração, entusiasmo. E o ponto central é você entender que toda emoção tem uma função. No caso da ansiedade, a função é alertar a gente a possíveis perigos ou ameaças. Ela é como se fosse um sistema de alerta do nosso corpo. Eu brinco até que ela é um raio-x, tentando identificar ali o que pode colocar a nossa sobrevivência em risco. Então, o que acontece? Então, vamos supor que você está andando na rua e de repente escuta um barulho, parecendo um animal vindo na sua direção. De repente, o seu corpo vai ouvir esse barulho e ele já vai sinalizar para uma região no seu cérebro que chama amígdala, que pode ter um perigo na sua frente. Quando isso acontece, essa região, eu brinco que ela agita, como se fosse um chocalho ali, agitando, mandando sinais para o seu corpo para você ficar em alerta àquilo ali que está vindo na sua direção. Ao fazer isso, ele vai entender que você precisa se preparar para essa possível ameaça. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em modo luta, fuga ou congelamento. O seu cérebro ele vai mandar ali sangue para suas extremidades, seu coração vai bater mais acelerado, você vai conseguir focar somente naquela ameaça, você dificilmente vai ficar ouvindo o que a pessoa do seu lado vai estar falando, porque você vai estar em alerta. Só que além de perigos reais, como eu trouxe aqui, o nosso cérebro também entende alguns perigos sociais, como se fosse uma ameaça muito grande à nossa sobrevivência. Se a gente for parar para pensar, há milhares de anos atrás, uma tribo não gostar de uma pessoa poderia significar a expulsão dessa pessoa na tribo e, como consequência, ela ter que sobreviver sozinha na selva. E a gente sabe que o ser humano, ele é um ser social, é um ser que sobreviveu justamente por ter esse conjunto ali de pessoas para se proteger, aquele conjunto de pessoas para se alimentar. Ou seja, o nosso cérebro evolutivamente aprendeu que estar em um grupo também significava sobrevivência. E é por isso que logo quando você imagina uma pessoa falando mal de você, ou você sendo excluído em um certo grupo, ou não ser amada pela sua família, isso já é interpretado na sua cabeça como uma grande ameaça. E como consequência, você vai acabar tendo também os mesmos sintomas que eu citei. Já é um consenso na psicologia que o cérebro tem muita dificuldade de diferenciar o que é uma ameaça real, ou seja, alguma coisa que realmente naqueles primeiros minutos pode colocar a sua vida em risco, de uma ameaça imaginária. Então, aquelas situações que podem ser chatas, que podem ser difíceis e que a gente não sabe diretamente o que vai acontecer, mas que não colocam de imediato a sua vida em risco. O problema é que ele coloca tudo no mesmo bolo e você acaba reagindo como se aquele perigo já estivesse acontecendo. Então, os exemplos aqui de ameaça imaginária pode ser, por exemplo, o seu chefe achando ruim algo no seu trabalho, um risco de você ser demitida, as pessoas não gostarem de você, possíveis cenários catastróficos que só de terem aparecido na sua mente, você já interpreta como se aquilo ali fosse acontecer. E dentro desse contexto de ameaça imaginária, algumas pessoas têm mais dificuldade ainda de diferenciar o que é só um pensamento que surgiu na cabeça delas e do que é um fato, ou seja, uma verdade absoluta. Essas pessoas acabam sofrendo demais só desses pensamentos virem à tona na cabeça delas. Além disso, é muito comum interpretarem que aquela ameaça é muito perigosa, ela tem uma alta probabilidade de acontecer e que
a pessoa não vai dar conta. Essa pessoa, ela sente que ela nunca vai conseguir superar aqueles desafios. E ao entender isso aqui, a gente pode estar lidando com o que a gente chama na psicologia de ansiedade problemática. E dentro disso, a gente pode também ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, ou então TAG. Para a gente ter um diagnóstico, a gente precisa de ter 3 coisas: a intensidade, a frequência e o prejuízo. Ou seja, a ansiedade, ela só é vista como algo muito ruim na vida dessa pessoa se ela contempla esses 3 critérios. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os critérios do DSM-5-TR, que é um manual de diagnóstico que a gente utiliza para entender se a pessoa tem ou não esse transtorno. Mas para facilitar, eu resolvi dividir em 3 tópicos para explicar os sintomas desse diagnóstico. O primeiro são os sintomas emocionais ou cognitivos. A pessoa que vive sentindo essa emoção de ansiedade, ela tem preocupações excessivas, muito constantes, na maior parte do dia, pelo menos nos últimos 6 meses. Sendo essas preocupações com vários eventos, por isso que a gente chama de generalizado. Então a pessoa ela pode estar preocupada com coisas relacionadas a estudo, a trabalho, a dinheiro, a relacionamentos, a possíveis catástrofes que podem acontecer. Além disso, ela tem uma dificuldade muito grande de controlar esses pensamentos e essas preocupações. E a pessoa se preocupa excessivamente, inclusive com coisas que estão totalmente fora do controle dela. Ela vive tendo uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Inclusive a gente chama de pensamento catastrófico, aquela pessoa que o tempo inteiro está pensando o pior cenário de tudo. Seja cenas de tragédia, cenas de acidente, ou então qualquer pior cena de uma situação social que pode acontecer. A pessoa costuma ter uma mente muito acelerada e viver naquela coisa do e se? E se rirem de mim? E se der errado? E se acontecer uma tragédia? E se eu não der conta? Normalmente também existe um medo excessivo de tomar decisões ou de errar, uma dificuldade enorme de concentração porque as preocupações vivem tomando conta da sua cabeça e uma sensação de estar em alerta o tempo inteiro. O outro tópico são os sintomas físicos. É comum sentir nervos à flor da pele, um cansaço muito frequente que parece não passar nunca, uma sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular principalmente nos ombros, no pescoço, dificuldade de dormir, insônia, ou então um sono que nunca consegue ser reparador, dores de cabeça, desconforto gastrointestinal, taquicardia ou respiração curta, sudorese e tremores leves. E os sintomas comportamentais mais comuns são uma procrastinação frequente por conta do medo de errar, uma busca excessiva por garantias, porque normalmente é uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com incertezas, impaciência frequente e evitação de tudo aquilo que gera incerteza. Ou seja, uma pessoa que o tempo inteiro quer ter tudo previsível e não consegue lidar com imprevistos. Parece que o mundo daquela pessoa vai acabar se algo de diferente do que ela imaginou, que ela fez ali de previsão, for acontecer. No TAG é muito comum a pessoa ter uma relação de amor e ódio pela preocupação. Ela odeia ter a mente o tempo inteiro acelerada, esses pensamentos ruins vindo na cabeça, os sintomas físicos que isso gera, ou então a dificuldade para dormir. Porém, ela acaba entendendo que a preocupação ajuda ela de várias formas, porque ela interpreta que ao se preocupar com aquilo, ao já entender todos os possíveis cenários, ao ficar mapeando ali o que é perigoso e o que não é, ela vai conseguir se preparar para imprevisibilidade, para possíveis perigos. E nisso cria como se fosse um vício mesmo de ficar ali preocupando e tentando pensar em todos os cenários. A verdade é que ela sente um desconforto tão grande quando ela percebe que a coisa não vai sair do jeito dela, ou quando ela tem que lidar com incertezas ou improviso, que ela acaba pensando demais, porque o objetivo dela é justamente não ter que lidar com todo esse desconforto. Só que você precisa entender que a preocupação ela não resolve o problema. Ela dá uma falsa sensação de controle, dá essa falsa sensação de que você está preparado, só que o cérebro mantém aquela coisa de ficar identificando a ameaça. E é por isso que a pessoa vive sentindo essa emoção subindo o tempo todo e esses sintomas físicos que tanto atrapalham. Além disso, ela vai ter muito mais dificuldade de relaxar, até porque o sistema que aciona a ansiedade é um sistema inversamente proporcional ao sistema de relaxamento. Então, como a pessoa está o tempo inteiro detectando possíveis perigos, pensando em coisas ruins que pode acontecer, dificilmente ela vai conseguir ligar esse sistema de relaxamento. Por isso é uma pessoa que vive tensa, vive preocupada. Se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, já aproveita para curtir. Se você se identificou com alguma dessas coisas, uma pergunta muito importante é:
quando eu devo procurar ajuda. Quando os sintomas durarem por mais de 6 meses, quando essa ansiedade ou essa preocupação acaba interferindo no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, ou quando você sente que o tempo inteiro você está cansada, que você não consegue ali parar de pensar demais. E qual ajuda procurar? Eu recomendo sempre você procurar um psicólogo ou então um psiquiatra. Esses são os 2 profissionais qualificados para dar um diagnóstico. Inclusive, uma curiosidade foi que, apesar de eu ser psicóloga, não fui eu que me dei o diagnóstico. Quando eu era estudante de psicologia, a minha psicóloga da época comentou comigo que eu tinha o diagnóstico. E eu sei que ter um diagnóstico ele pode dar muito medo, mas para mim, pelo menos, foi algo muito libertador. Eu comecei a entender por que minha mente funcionava de uma forma diferente das outras pessoas e, além disso, a melhor parte, eu entendi que tinha tratamento, que tinha como eu ser uma pessoa mais relaxada, uma pessoa que não lidava tão mal com as preocupações, uma pessoa que vivia ali no e se, e se. Além disso, são esses profissionais que vão conseguir fazer o que a gente chama de diagnóstico de diferencial. Até porque é muito comum a gente ter vários sintomas parecidos com outros transtornos, como por exemplo, transtorno de ansiedade social, um transtorno de pânico, agorafobia. Esse profissional vai avaliar qual que é o foco do seu medo, quais prejuízos tem trazido na sua vida e entender qual que é o caminho para o tratamento. E a gente também não pode descartar a presença de mais de um diagnóstico, por isso que é importante esse acompanhamento profissional. E a boa notícia é que o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem tratamento que é extremamente eficaz. Além da medicação, a gente tem a terapia, em especial a terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, que ela é baseada em ciência. Então a gente tem muitos estudos que mostram a evolução desses pacientes com esse diagnóstico. E como que a terapia consegue ajudar? Ela vai conseguir fazer com que você se relacione de uma forma diferente com os seus pensamentos, identificando o que aparece na sua mente, fazendo uma avaliação melhor da probabilidade daquilo acontecer, te ensinando também o que são distorções cognitivas e como mudar esses pensamentos. A psicologia também consegue aumentar a sua tolerância ao lidar com essa emoção de ansiedade. Algo muito frequente é a pessoa começar a sentir essas sensações ou a ansiedade vindo e ter tanto medo de sentir aquilo ali de novo que ela acaba fugindo das situações que podem desencadear ela. E ao fazer isso, é muito comum a ansiedade no longo prazo mais aumentar do que diminuir. Então, esse treinamento de tolerar a emoção, ele é importantíssimo e ele faz parte do tratamento. Você também vai entender o que está dentro do seu controle e o que está fora do seu controle. A gente também ensina a tolerar mais as incertezas da vida e a gente também vai entrar em estratégias para aumentar ali esse sistema de relaxamento. Como eu falei, ele é inversamente proporcional ao sistema da ansiedade. Então, uma vez que a gente faz mais atividades prazerosas e consegue estratégias de relaxamento, você vai conseguir diminuir que essa emoção apareça com tanta frequência assim. Lembrando que o problema não é a ansiedade aparecer. O problema é ela aparecer de forma muito intensa, muito frequente e trazer vários prejuízos para sua vida. E para mim, o ponto central do tratamento é você parar de evitar tudo aquilo ali que causa ansiedade. Então, a pessoa ela para de evitar mudança, ela para de evitar incerteza, ela para de evitar tudo aquilo que vai tirar ela do controle. Esse tratamento mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua também. Se você chegou até aqui, não esquece de comentar aqui como que a ansiedade tem afetado a sua vida. Eu adoro ouvir os relatos, inclusive eu me identifico com vários e é muito legal para outras pessoas perceberem que não estão sozinhas. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!